boas-vindas à professora Andréia Pardini. Ela é fisioterapeuta formada pela Unesp, tem mestrado e doutorado na Escola de Educação Física e Esporte da USP, onde investigou o controle postural de jovens, idosos sadios com doença de Parkinson. Tem pós-doutorado pela Faculdade de Medicina da USP em Radiologia, onde investigou correlatos neurais do freezing of Guide, se eu não me engano, perdoe a pronúncia caso esteja equivocada, em pacientes com doença de Parkinson, utilizando ressonância magnética funcional. Tá? Atualmente faz pós-doutorado, seus projetos aí investigam contribuições das regiões corticais específicas do controle motor reativo, e a professora visitante daí da UFABC, no Departamento de Neurociências, onde investigou o controle postural antecipatório de idosos saudáveis, utilizando a técnica funcional Near Inf. Bom, vou deixar a professora falar depois, então. Gostaria de passar a palavra para ela. Professora, muito obrigado pela sua disponibilidade em participar do nosso evento, com essa palestra, Correlatos Neurais das alterações de postura da marcha na doença de Parkinson. Obrigado, doutora. Oi, é um prazer estar aqui. Quem me apresentou foi o Luiz Paulo? Isso, perfeito. Prazer, Luiz Paulo. Bom, você falou tudo direitinho. Eu trabalhei agora, né? Acho que faltou falar, só que agora eu estou aqui no Canadá fazendo pós-doc na Queen's University. E aí você falou certo que eu estou trabalhando com controle reativo, né? Agora em modelos animais, mas também ainda na área de controle motor, ainda me atrai bastante essa área, então estou querendo entender mais sobre o cérebro mais profundamente. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Espero que essa apresentação seja bem produtiva para vocês. Eu estou aberta a qualquer dúvida que vocês tiverem ao final da apresentação. E eu não poderia iniciar sem parabenizar todos os fisioterapeutas, né, por essa profissão maravilhosa, cheia de acolhimento, sabedoria, né, e carinho, né, pelas pessoas. É realmente uma profissão muito promissora, principalmente agora que a gente está numa época em que o mundo está envelhecendo, né, as pessoas estão vivendo mais e, consequentemente, infelizmente, tendo mais comorbidades, e aí que o fisioterapeuta entra para prevenir, para reabilitar, para auxiliar essas pessoas. Então, me emociona muito ser fisioterapeuta e poder compartilhar isso com vocês. O objetivo da apresentação hoje são dois objetivos principais. O primeiro é discutir as principais desordens da marcha e controle postural na doença de Parkinson e principalmente associá-las com evidências neurofisiológicas, o que a gente tem até hoje. Tá? Então, hoje eu não vou falar sobre reabilitação, foi a palestra anterior, que dá muita vontade, dá aquela coceirinha, vontade de falar sobre reabilitação, mas hoje a gente vai ficar mais nas bases mesmo, neurofisiológicas das alterações que estão associadas a alterações de marcha e postura. Inicialmente, só para a gente abrir o tópico, né, a gente não poderia deixar de introduzir o que seria a doença de Parkinson. Então, a doença de Parkinson, ela é uma doença neurodegenerativa, ela é a segunda mais comum dentre as patologias neurológicas, acomete, a incidência da doença de Parkinson, ela vai aumentando à medida que as pessoas vão envelhecendo. Então, é 1% entre os 45 a 54 anos
e chega a 4% nos homens e 2% nas mulheres acima de 85 anos. Tá? A perspectiva é que existem em 2050 2 vezes mais pessoas com doença de Parkinson no mundo, e as causas ainda elas não são muito conhecidas, tá? Existem causas conhecidas, causas químicas, genéticas e mecânicas, mas a mais comum é a idiopática, onde não tem uma causa que seja realmente que o médico tenha certeza que foi a causa do distúrbio. Tá? E ninguém sabe porque ainda a doença de Parkinson, a incidência vem aumentando nos jovens. Tá? Então, existem fatores aí ambientais também, não só os genéticos, as predisposições que a gente tem, mas principalmente os fatores ambientais que está fazendo com que os nossos neurônios sejam intoxicados e a gente desenvolva mais para frente o Parkinson. Gostaria que vocês se lembrassem que o Parkinson também acontece em jovens, então existe aquela ideia de que o Parkinson só acontece em idosos e que o sinal mais importante é o tremor. Então, alguém treme e aí a pessoa fala, essa pessoa tem Parkinson, né? E não é o sintoma mais importante, tá? O sintoma mais importante do Parkinson é a bradicinesia, é a lentidão do movimento. Então, a maior parte das pessoas com Parkinson idiopático procura o médico porque percebe que os seus movimentos estão lentos, né? E o médico, ele acaba avaliando outros fatores importantes para diagnosticar o Parkinson, que basicamente é o diagnóstico clínico. Então, é a bradicinesia mais um desses 3 sintomas. São bradicinesia e tremor, ou bradicinesia e rigidez, bradicinesia, alteração do equilíbrio, ou tudo junto. Mas é muito importante que tenha essa lentidão do movimento para que o diagnóstico seja confirmado. E o que causa a doença de Parkinson? A doença de Parkinson, ela tem como base a perda da dopamina na substância negra compacta, que essa região aqui no mesencéfalo é uma região muito pequena, pequeniníssima. É muito difícil ver na ressonância magnética. Mas aqui é uma demonstração. Ela é mais escura, que ela tem melanina. Tá? Então, aqui uma pessoa que é uma pessoa sadia, mostrando a substância negra, né, qual o volume dela, e uma pessoa com doença de Parkinson. Então, essa região, ela fica diminuída, tá? Por algum motivo, devido à diminuição da dopamina nessa região. E a dopamina, que está nessa região tão pequena, ela é fundamental para diversas funções motoras, cognitivas, emocionais. Tá? Então, ela é impressionante como algo tão minúsculo no nosso cérebro pode causar uma alteração grave, né, neurodegenerativa, tá? E que não tem cura ainda. Basicamente aqui, só para a gente relembrar, né, o que acontece no cérebro durante essa alteração da dopamina. Então, aqui tem um esqueminha que eu acho bem interessante. Aqui é a substância negra, tá, que faz parte do mesencéfalo e também faz parte dos núcleos da base aqui. A substância negra, ela libera dopamina. E o putamen, tá, que é no estriado, o putamen ele tem 2 tipos de receptores D1 e D2. Tá? O receptor D1 ele faz com que essa dopamina participe de um circuito que a gente fala direto. Esse circuito ele estimula o putamen, como ele tem uma ação inibitória, ele inibe o globo pálido, tá? E o globo pálido também, ele só sabe inibir, então ele vai inibir o tálamo e vai inibir algumas outras regiões do mesencéfalo, que é o núcleo pedúnculo pontino, dorsal e ventrolateral. E o tálamo?
O tálamo inibido, como ele só sabe excitar, ele vai excitar controladamente o nosso córtex motor, tá? Então, essa brincadeira aqui entre excitação e inibição faz com que tenha uma saída controlada de excitação para o nosso córtex, que permite com que a gente se movimente. Ao mesmo tempo, essa dopamina também é recebida por outros receptores, que é o D2, que leva a uma via indireta. Essa via indireta, ela inibe o globo pálido. O globo pálido, que só sabe inibir, ele passa informação inibitória para o subtalâmico, tá? E o subtalâmico, ele só sabe excitar, então ele é inibido, mas ele manda o que dá em relação à excitação. Esse equilíbrio entre inibição em azul e excitação em vermelho manda controles, um output aqui controlado de movimento. Por isso que a gente consegue se movimentar de forma harmoniosa, porque existe esse equilíbrio entre excitação e inibição para o tálamo, que o tálamo faz o seu serviço lá de excitar o córtex. E no Parkinson, o que que acontece? Bom, quando a substância negra ela é comprometida, existe, então, menos dopamina para as vias diretas, para a via direta e para a via indireta. Então, quando falta dopamina, tem menos excitação para o putame. O putame menos excitado, se ele só inibe, ele vai inibir menos o globo pálido. Se o globo pálido só sabe inibir e ele está inibido, ele está menos inibido, ou seja, eu faço o que eu quiser, ele acaba inibindo mais o tálamo. E olha só, se não fosse só isso, a outra via indireta, ela acaba também estimulando a inibição no globo pálido. Então, o putamen, com uma inibição pequena sobre ele, ele acaba agindo mais no globo pálido externo. O globo pálido externo mais inibido, ele inibe menos o núcleo subtalâmico. Se o núcleo subtalâmico está menos inibido, então, se ele só sabe excitar e ele não tem nenhuma trave, ele acaba excitando mais o globo pálido. Então, maior excitação de globo pálido e menor inibição dele, o que vai acontecer? Se tem alguém te empurrando e outro que deveria inibir não inibe, ele vai fazer o que ele quer. Então, ele vai inibir muito o tálamo, o núcleo pedúnculo pontino, muito importante essa região, e a área locomotora mesencefálica. Se o tálamo está hiperinibido, ele excita pouco o córtex, e aí, consequentemente, a pessoa se movimenta menos, né? Então, é aquela lentidão, aquela dificuldade de iniciar o movimento. Tudo isso porque o output do globo pálido de inibição, ele é aumentado. E isso leva a uma inibição maior do tálamo. Não precisem se assustar com essas vias aqui, é só para mostrar que aquela alteração na substância negra acaba alterando toda essa circuitaria, não só motora. Então, aqui, a substância negra compacta, que manda dopamina aqui para o caudado e putamen, que é o estriado, ele participa de um circuito sensório-motor. Tá? Então, controla o nosso movimento, controla a capacidade de a gente utilizar informação externas para ajustar o nosso movimento, mas também ele está envolvido nas vias cognitivas. Tá? Então, por isso que os pacientes com Parkinson também têm alterações cognitivas, porque a dopamina também vai influenciar a parte mais ventromedial do estriatum, que manda informações para o sistema límbico, manda informações para o córtex frontal, tudo associado à parte cognitiva. E também influencia a parte ventral, que manda informações ali para o sistema límbico, emocional. Tá? Então, é por isso que o Parkinson, ele é uma doença sistêmica, não é só motora. Tá? Se não fosse só a desordem do sistema dopaminérgico, há também desordem do sistema colinérgico. Então, tem vários estudos mostrando que alguns núcleos que estão aqui no mesencéfalo, eles alteram
o funcionamento aqui do estriado e do tálamo, tá? Então, o núcleo basal de Meinert, o núcleo pedúnculo pontino, vocês lembram que o núcleo pedúnculo pontino ele está super inibido e ele é um núcleo colinérgico, tá? Então, ele vai influenciar a circuitaria colinérgica, que é muito importante para a harmonização dos movimentos e principalmente para a cognição. E aí vocês vão ver o que mais para frente, qual que seria a consequência dessa alteração de circuito colinérgico também. Desculpa essa imagem que está meio apagada aqui, mas eu vou explicar. Aqui é um estudo que saiu na Nature. Aqui é uma representação dele falando o que acontece no tempo, tá? Desde que a pessoa começa a ter os primeiros sintomas até o diagnóstico. Então, essa linha vermelha é o diagnóstico da pessoa com Parkinson. Tá? Então, em rosa, a gente tem os sintomas motores. Vejam que os sintomas motores acontecem muito depois de que os sintomas não motores começam a aparecer. Então, a pessoa vai reportar que há 20, 30 anos tinha problemas de sono, teve depressão, constipação, ou era uma pessoa muito ansiosa, ou uma pessoa que tinha o olfato comprometido, ou dormia muito de manhã e dormia muito ao longo do dia. E aí, depois de muitos anos, a pessoa começa a apresentar os sintomas motores. E quando esses sintomas motores aparecem, cerca de 80% dos neurônios dopaminérgicos já morreram na sua substância negra. Tá? Então, por isso que hoje em dia existe um esforço muito grande para tentar identificar, para tentar diagnosticar a doença de Parkinson já no início desses sintomas não motores, para conseguir proteger esses neurônios. E aí depois, no estágio precoce da doença, além dos sintomas motores, continuam os não motores, que aí começa a ter alterações cognitivas, fadiga, dor, tá? No estágio médio, discinesia, principalmente pela utilização da dopamina, e mais tarde a pessoa já começa a aparecer entre o estágio intermediário e tardio, a pessoa já começa a apresentar problemas graves de controle postural e instabilidade, que são os que mais levam o que estão mais associados à morte, né, em todos os sentidos. Por quê? Porque a pessoa, se ela tem problema de equilíbrio, ela pode cair, fraturar um fêmur, ficar hospitalizada, isso levar a alterações respiratórias, isso que a gente sabe, né, que é a síndrome da imobilidade, ou ela pode bater a cabeça, né, já aconteceu com vários pacientes meus que estavam em casa e tropeçam e bate a cabeça. O que acontece também é que a pessoa que percebe que está com instabilidade postural, ela para de se movimentar. Então, essa falta de movimento leva a todas as alterações cardiorrespiratórias que a gente sabe, e isso pode levar a uma morte precoce, né? A hipotensão ortostática, por exemplo, que as pessoas apresentam também, isso acaba inibindo o movimento dessas pessoas. Tendo em vista tudo isso que eu falei para vocês sobre a fisiopatologia da doença de Parkinson, né, que a gente conhece, a mais comum, existe alguns estudos que já vêm demonstrando uma circuitaria envolvida com alterações da locomoção. Tá? Circuitarias que estão envolvidas diretamente com distúrbios da locomoção e não com os sintomas cardinais da doença que a gente conhece. Tá? A lentidão, o tremor, a rigidez, a bradicinesia. Tá? Aqui é um estudo, uma revisão feita pelo Buna em 2013, em que ele tenta juntar essas informações e tentar desenvolver um modelo sobre o controle da locomoção. E ele diz o seguinte, que quando a gente anda, não vai iniciar o movimento, existem dois sistemas.
tá? Um sistema do córtex motor primário e um sistema pré-motor, da área motora suplementar, área dorsolateral pré-frontal. Essa área pré-motor aqui, na iniciação do movimento, ela é muito importante, porque é uma área de planejamento do movimento. Então, tudo que aquele repertório da marcha que a gente aprendeu durante a vida inteira está armazenado aqui nos núcleos da base. Então, quando a gente anda, esse circuito é ativado, é um circuito mais complexo, porque ele envolve os núcleos da base, áreas pré-motoras, né, o tálamo e o cerebelo. Tá? E todas essas informações, elas fazem um loop para buscar todas as informações necessárias sobre o contexto. Por que áreas frontais? Porque a gente precisa saber se eu quero andar, onde eu vou andar, quem está do meu lado, se eu preciso desviar. Então, é uma tarefa cognitiva. E essas informações, elas são enviadas para os motoneurônios que estimulam nossos CPGs, né? Os geradores centrais de padrão da marcha, e a gente anda. E existe um circuito mais direto, que não tem nenhuma modulação cognitiva, já aqui no córtex motor primário, que já manda informação para os motoneurônios para a gente andar. Então, assim, o nosso sistema nervoso central, ele é fantástico, né? Então, a gente tem aqui como se fosse um sistema redundante. Se um sistema não funciona, a gente tem outro que pode tentar quebrar o galho, né? Então, o que acontece na doença de Parkinson? Na doença de Parkinson, a gente tem alteração aqui no estriato, né? Consequentemente, essas informações aqui do tálamo, como a gente viu, para o córtex, principalmente aqui o pré-motor, estão alteradas. Então, essas informações descendentes para os motoneurônios, elas estão comprometidas. Isso é identificado pelo nosso sistema motor, consequentemente, o córtex motor primário ele fica hiperativado e manda informações diretamente para os motoneurônios. Tá? Essas informações, muitas vezes, elas dão certo, porque a pessoa consegue andar, né? Então, ela consegue se movimentar, só que, principalmente porque existe comunicação córtico-cortical entre a área pré-motora e motora, mas o que acontece é que é uma marcha com menos capacidade de se adaptar ao contexto, como a gente vê nos nossos pacientes com Parkinson, né? Como eles têm mais dificuldade de responder às perturbações do meio, de se adaptar a um obstáculo, por exemplo, tá? Porque falta uma ação maior da área motora suplementar aqui, tá? Para ajudar a enviar essas informações baseadas no contexto. Tá? Várias áreas do cérebro da pessoa com Parkinson sofrem alterações. Vocês verem aqui, é assustador, porque os estudos que têm sido feitos até agora mostram alterações em quase todas as áreas corticais e subcorticais. Tá? Então, aqui a gente vê redução, não precisam decorar nada disso, é só para vocês verem que existe a redução dessas áreas de atividade na doença de Parkinson. Tá? Lembro que eu falei da área motora suplementar, né, das áreas pré-motoras. Também da área motora primária tem alguns estudos que mostram diminuição. E desses circuitos colinérgicos, núcleo, pedúnculo, pontino, aqui está em inglês, tá? E área locomotora mesencefálica. Mas tem algumas áreas também, que é a área central do cerebelo, áreas temporais, ínsula, tá? Ínsula que tem a ver com a parte emocional e memória, a temporal que tem a ver com dicas auditivas, que a gente usa, informações auditivas, o giro frontal superior e o córtex cingulado, que tem a ver com a parte cognitiva e a parte mais envolvida com a cognição do movimento. Uma das áreas que tem sido mais investigadas em relação às alterações no Parkinson é a área motora suplementar.
Então, essa área que fica bem à frente do córtex motor primário. Então, é aquela área de planejamento. Tá? Então, vários estudos mostram a alteração do paciente sadio em relação aos pacientes com Parkinson. Tá? E que a atividade aqui da área motora suplementar, aqui está representada como beta, é um valor de ativação da área motora suplementar, aqui direita e esquerda, e a velocidade da marcha, aqui no eixo Y. Aqui vocês veem que existe uma correlação, uma associação positiva. Aqueles que têm uma maior atividade da área motor suplementar têm uma maior velocidade da marcha, né? Isso para a área motora suplementar direita e esquerda. O putamen, aqueles que ativam mais o putamen, também tem uma velocidade maior da marcha. Então, vocês lembram que o putamen, lá no estriado, manda informações para o tálamo e do tálamo para o córtex motor. Então, essas áreas estão associadas, né? E também o globo pálido. Lembra o globo pálido, que é o output principal lá dos núcleos da base, e o output dele é de inibir, né, o tálamo. Aqueles que têm maior atividade do globo pálido também têm uma maior velocidade da marcha. Tá? Então, a gente vê que essa circuitaria aqui entre área motora suplementar e núcleos da base não é só a substância negra, mas outras áreas estão associadas com as alterações da marcha. Tá? Daqui para frente, eu gostaria de dividir didaticamente as alterações da marcha entre alterações contínuas e alterações episódicas, para a gente conseguir conseguir entender melhor esses correlatos. As alterações contínuas são aquelas que o paciente sempre apresenta. Então, eles têm alterações do comprimento do passo, aumento da variabilidade da marcha, eles têm alteração na adaptação do movimento de acordo com as exigências do meio, tá? Tem rigidez constante, lentidão constante, são alterações contínuas. E as episódicas são aquelas que acontecem de vez em quando. Né? Por algum motivo elas aparecem momentaneamente e depois desaparecem, que é o que no exemplo eu tenho, que é o freezing. Então a gente sabe que esses dois, as contínuas e as episódicas, elas levam a todas essas alterações relacionadas aos problemas da marcha e do equilíbrio postural. Então, as alterações contínuas, lembrem-se, vamos lá, a gente vai trabalhar nisso agora. Bradicinesia e hipocinesia, então a lentidão do movimento ou a diminuição da amplitude do movimento. Sempre o paciente vai apresentar isso. Hipertonia, essa é a hipertonia plástica, que é a rigidez que eles apresentam, né? Aumento da variabilidade e assimetria no movimento e prejuízo do controle postural. Essas são alterações contínuas. As transitórias, quem tem experiência com pacientes com Parkinson sabe que os pacientes apresentam festinação e o freezing of gait, que seria o congelamento da marcha. As alterações contínuas, normalmente, elas têm um efeito positivo quando o paciente toma dopamina. Aqui é um estudo que foi feito em 2015, que é muito interessante, que eles viram o efeito da dopamina em diversas variáveis do controle postural e da marcha. Então, vocês veem aqui, por exemplo, aqui o 0, né, quando nenhuma melhora, 0,2, tá? É uma resposta média, e a partir desse 0,2 eles consideram melhora. Então, o movimento do braço aumenta, né? Então, tomou dopamina, a pessoa começa a movimentar melhor o braço durante a marcha, que é fundamental para que a pessoa consiga manter o equilíbrio, né? Se vocês tentarem andar sem movimentar os braços, vocês percebem como é mais difícil manter o equilíbrio. Tá? A velocidade do passo, a amplitude de movimento da perna. Então, a bradicinesia,
a hipocinesia melhora, tá? Então, o pico do ajuste postural antecipatório, a amplitude de movimento, melhora bastante com levodopa. Tem outras alterações que não melhoram muito, tá? Aqui, por exemplo, a assimetria, tá? Entre o lado mais comprometido e menos comprometido, ou a assimetria durante a marcha. Tá? E algumas características pioram com a dopamina. Tá? Então, a gente fica até admirado de ver algo assim, mas, por exemplo, o equilíbrio postural piora com a dopamina. Tá? O balanço, né, o suporte duplo durante a marcha piora também com a dopamina. Tá? Isso existem vários motivos associados a essa piora, porque a pessoa ela tem mais, ela consegue explorar mais o movimento, ela tem mais amplitude, mas ela não consegue ter o controle desse movimento. Então, é por isso que o equilíbrio acaba sendo comprometido também. E outras vezes, esse equilíbrio é comprometido pela discinesia que a dopamina causa. Então, aqui é muito importante investir em outras intervenções, né, como a fisioterapia, para que a pessoa consiga manter o equilíbrio, né? Juntar os benefícios da dopamina junto com os benefícios da fisioterapia. E quais seriam os correlatos neurais da bradicinesia? Tá? Porque só trouxe uma dancinha lenta para a gente lembrar, né? Como a gente lembrar da bradicinesia. Tá? Então, a bradicinesia, ela é caracterizada por passos curtos, lentos, a diminuição na amplitude e velocidade da oscilação dos braços, lentidão ao rodar o tronco, diminuição na amplitude das respostas posturais. Então, a resposta postural diminuída também é característica da bradicinesia. E ela está associada, como a gente viu, a lesões de áreas motoras e pré-motoras, a área motora suplementar, principalmente. Então, como a gente viu que a área motora suplementar tem uma conexão direta com o striatum, se a pessoa toma dopamina, consequentemente, ela consegue melhorar essa circuitaria com a área motora suplementar. Então, essas características, elas têm tendência de melhorar. Tá? Aqui um exemplo do ajuste postural antecipatório. Duas situações aqui. O ajuste postural antecipatório é a transferência de peso que a gente faz para o lado para que a gente consiga liberar um passo para andar. Então, se a gente quer andar, por exemplo, aqui com o pé direito, tá? Antes de andar, eu jogo todo o peso para o pé esquerdo para liberar essa perna e eu conseguir andar. Então, essa fase de planejamento aqui. Tá? Então, aqui tem a representação de 3 grupos. A representação do jovem. O jovem, ele explora bem o seu meio. Então, ele transfere o peso um pouquinho para a perna de movimento, depois todo o peso para o pé de suporte, joga todo o peso para esse pé, então ele está bem seguro, aí ele consegue dar o passo. O idoso sadio, ele já joga menos o peso, e o parkinsoniano menos ainda. Então, se ele não joga o peso para o lado esquerdo, dificilmente ele vai conseguir tirar o pé direito do chão. Por isso que a gente usa muito na reabilitação, principalmente para reabilitar o freezing, essas estratégias de deslocar o peso, né, de aumentar a amplitude de deslocamento do peso do corpo para o lado contralateral que a pessoa vai dar o passo, para que ela consiga jogar esse peso, consiga se apoiar num pé só e aí ela dá o passo. Se ela não conseguir jogar, ela fica presa aqui, tá? Que tem muito a ver com o freezing. Ela fica presa e não consegue tirar o pé do chão. Tá? À esquerda, aqui a gente vê um exemplo de uma pessoa dando um passo com os pés juntos e com os pés afastados. Tá?
Então, quando a gente está com o pé afastado, a tendência é que a gente dê um passo maior. Quando a gente está com o pé juntinho, a tendência é que a gente dê um passo menor. Então, aqui o controle, que é esse risquinho, esse aqui pontilhado, vocês veem que ele tem um comportamento, né, de jogar o peso, né, e depois tirar o peso para dar lugar a outra perna, para outra perna se movimentar, e ele ajusta o movimento de acordo com a posição dos seus pés. Se ele está com os pés afastados, ele aplica mais força e consegue dar um passo maior. Tá? Agora, o Parkinson aqui, em off, sem a medicação, é esse risquinho aqui mais escuro. Tá? Olha só o paciente com Parkinson sem a medicação. Ele quase não joga o peso para outra perna. Tá? E quando ele afasta os pés da pessoa com off, ela joga um pouquinho mais. Tá? E quando ela está em on, você vê que a dopamina melhora um pouco a amplitude. Não volta ao normal, mas melhora um pouco a amplitude. E quando abre as pernas, esse movimento ele é facilitado. Então, é mais uma estratégia aí para reabilitação, para que para facilitar que eles consigam transferir o peso para a perna contralateral ao movimento, abrir um pouco a base de suporte que ajuda eles a transferir o peso. E, claro, em on. Né? Aqui é um exemplo, tá, do que eu falei para vocês sobre resposta reativa diminuída. Então, prestem atenção. Aqui em azul, o pé direito, e em vermelho, o pé esquerdo. Tá? O que ele deveria fazer aqui, quando a plataforma se movimenta, tá? É ele jogar o peso para uma das pernas, uma só, e depois dar o passo com a outra. Olha só o que ele faz. Tá? Ele não consegue jogar o peso para uma perna de forma eficaz, então ele fica preso enquanto o centro de massa dele continua indo para frente. Esse é o problema. Então, o que é o nosso equilíbrio? É uma recuperação constante da amplitude de movimento pelo movimento do nosso centro de massa. Então, se a gente dá um passo para frente e ele é maior do que a gente consegue, se ele está fora do meu centro de massa, eu preciso ajustar esse movimento do meu corpo. Então, aqui, por exemplo, o corpo dele vai para frente, ele não consegue ajustar o centro de massa entre os pés, entre a base de suporte dele, e aí, consequentemente, se não tivesse ninguém ali para segurar, ele iria cair. Então, você vê que não tem nenhum movimento eficaz aqui. Uma perna, eu esperaria aqui ver o aumento, né, dessa força em uma perna, né, somente em uma, enquanto a outra não tem esse deslocamento de peso. E ele deslocou para as duas, mas muito pouco. O que acontece, então, quando o paciente ele perde, né, essa capacidade de usar o striatum dele, esse circuito do striato, do tálamo e do córtex, para usar um input interno, para que ele consiga identificar qual que é a amplitude de movimento que ele tem que fazer, qual que é a velocidade que ele tem que fazer, porque tudo isso a gente aprende com a vida, né? com a vivência. Desde quando a gente nasce e vai vivenciando todas as aquisições motoras, a gente aprende e isso está armazenado aqui nos nossos núcleos da base. Esse seria o input interno. Tá? Só que, desculpa, gente, aqui é o contrário. O input interno aqui é que eu queria dar mais foco, mas aqui apresenta nos dois, na verdade. O input externo, ele é favorecido pelo cerebelo. O cerebelo é o órgão que é responsável pelo recebimento de todas as informações externas para que a gente consiga ajustar o nosso ritmo, a nossa amplitude,
todos os nossos os parâmetros do nosso movimento. Então, é isso que eu falei para vocês. O nosso sistema ele é fantástico. A gente tem 2 sistemas que, quando um não funciona, o outro dá conta. Tá? Então, quando o input externo, aqui que eu falei que eu troquei, quando o input interno não está funcionando, dos núcleos da base, tá? Eu preciso de um input externo para que o meu movimento seja executado. Tá? Então, como exemplo aqui, os pacientes normalmente, não sei quem já viu o filme, esqueci agora o nome do filme, é bem antigo, que mostra os pacientes com Parkinson. Alguém lembra? Pode falar. Aquele filme que aparece o paciente com Parkinson. É bem antigo. Eu vou lembrar. Mas tem uma cena em que os pacientes eles estão rígidos, totalmente rígidos, e eles não conseguem iniciar o movimento. E o médico, ele percebeu que se jogasse a bola para o paciente, ele conseguia pegar a bola, ele conseguia pegar de uma forma muito rápida. Isso porque ele não tinha um input interno, que é dos núcleos da base, por falta de dopamina, para iniciar o seu movimento, o seu planejamento de movimento. Então, ele precisou ver uma bola chegando perto do seu corpo para que ele iniciasse o movimento. Então, ele usou um input externo. E é isso que a gente usa na fisioterapia, normalmente, para tratar os pacientes com Parkinson. A gente usa vários inputs externos, música, metrônomo, a gente usa dicas visuais, porque eles respondem mais e eles usam essa via para conseguir se movimentar. Tá? Os pacientes, então, com doença de Parkinson, com essa acinesia que eu falei para vocês, essa dificuldade em iniciar o movimento, eles têm essa alteração, tá? Não só devido à perda de dopamina, tá? Mas outros circuitos envolvidos, como eu falei para vocês no início, o circuito colinérgico. Tá? Então, a acetilcolina é muito importante. Nesse estudo aqui, eles fizeram num modelo animal, eles provocaram o Parkinson em macacos, tá? E viram e contaram a quantidade de movimentos por hora que esses macacos faziam. Tá? Aqui, à esquerda, a gente vê um macaco antes de ser intoxicado pelo MPTP, que causa os sinais muito semelhantes à doença de Parkinson em humanos. Então, aqui eles tinham, em média, 130 movimentos por hora. Tá? Aqui, os macacos, 29 macacos não tratados com Parkinson, eles se movimentavam cerca de 42 movimentos por hora. Tá? Com a levodopa, com a dopamina, aumentou, a gente viu que melhora para 60 movimentos por hora, mas não chega ao normal. Tá? Estimulando o PPN, não sei se vocês vão lembrar, o PPN eu falei para vocês, então, que é uma área importante do mesencéfalo que tem neurônios colinérgicos, tá? E que está envolvido aí, que recebe também informações do globo pálido. Então, ele é influenciado pela falta de dopamina. Tá? Se eu estimulo o PPN, aumenta a quantidade de movimentos. E existem também Deep Brain Stimulation, né, que é estimulação profunda, que tem esse objetivo de melhorar os movimentos dos pacientes, estimulando o núcleo pedúnculo pontino. Mas quando eles juntaram a dopamina junto com a estimulação do PPN, eles conseguiram que os macacos se movimentassem de forma igual a antes do Parkinson. Tá?
Então, só para vocês, para enfatizar aqui, que a doença de Parkinson não envolve somente circuitos dopaminérgicos, tá? Essa falta de dopamina também altera a circuitaria colinérgica. Isso é uma das circuitarias alteradas aqui. E talvez aqui tratamentos que envolvam esses dois alvos, né, tragam uma resposta melhor para os pacientes aqui. Tá? O cerebelo, ele é importante para... Ele é um órgão importante para processar as dicas externas. Tá? Então, ele é importante para a coordenação entre o estímulo e o movimento, é o timing. Então, o cerebelo, ele recebe informações do córtex, tá? Então, aqui, que eu estou mostrando para vocês, tá? Ele recebe informação aqui do tálamo, que é influenciado pelo córtex, tá? E ele envia informação para o núcleo pedúnculo pontino. Então, essa circuitaria é muito importante para quê? Para que o cerebelo consiga contrastar, tá, o que a pessoa quer fazer com o que ela realmente está fazendo. Então, ele corrige os movimentos. Então, é um órgão que é conhecido pela sua capacidade de correção online. Tá? E ele é densamente conectado com o núcleo pedúnculo pontino. Então, lembrem aqui que eu falei para vocês do núcleo pedúnculo pontino. Então, a estimulação dele, junto com o levodopa, pode aumentar a quantidade de movimentos do paciente com Parkinson. Ora, se ele tem uma conexão com o núcleo pedúnculo pontino, e se ele não está alterado, né, não é o órgão principal alterado na doença de Parkinson, talvez ele possa ser utilizado para melhorar os sintomas. De forma indireta, a gente mandar a estimulação aqui para o núcleo pedúnculo pontino, tá? Aumentar, melhorar essa conexão entre os dois, entre esses dois alvos aqui, porque ele é tão densamente conectado. O cerebelo também possui terminais colinérgicos, tá? E o mais interessante é que ele depende de dicas externas. Se a gente está corrigindo o movimento, por exemplo, se a gente vai pegar um copo, tá? E eu não sei onde está esse copo, eu vou usar meu cerebelo para corrigir o movimento do meu braço para conseguir segurá-lo, né? Por exemplo, aquele teste índex-nariz que é feito para ver alterações do cerebelo, é justamente para ver se eu consigo, com as informações visuais, corrigir o movimento do meu dedo até o meu nariz. Se eu fecho os olhos, qual a informação sensorial meu cerebelo vai utilizar para comparar o movimento que eu estou querendo fazer com o que eu realmente estou fazendo? A propriocepção. Tá? Então, eu vou usar informações proprioceptivas para conseguir atingir o meu nariz. Né? Então, ele consegue fazer essa correção online, enquanto os núcleos da base faz a correção offline. Eu não preciso de dica externa. Então, essas dicas externas para o paciente com Parkinson, elas são muito importantes, porque eles podem usar essas vias alternativas, incluindo o núcleo pedúnculo pontino, estimulando vias colinérgicas para que melhore o movimento. E é muito interessante que aqui são dois estudos em que eles avaliaram os pacientes, aqui no de cima, na marcha. Então, eles fizeram um SPECT, tá? Que um exame de imagem, em contraste, e fizeram aqui embaixo, eles fizeram a ressonância magnética enquanto os pacientes estavam fazendo o movimento sequencial dos dedos. E olha que interessante, tá? Aqui embaixo é o contraste entre pacientes com doença de Parkinson e pacientes controle. Aqui mostra o que os pacientes com Parkinson ativaram mais do que os pacientes controle para fazer a tarefa. Tá? E o que chama atenção é que eles usam muito o cerebelo para fazer a movimentação
dos dedos, muito mais do que os pacientes sem Parkinson, do que as pessoas sem Parkinson. Isso por quê? Porque eles estão utilizando essa via alternativa. Eles estão dando um peso maior para as informações proprioceptivas, para dar a dica, e essa dica estimular toda a circuitaria de iniciação do movimento do mesencéfalo e núcleos da base para conseguir realizar o movimento. Tá? Então, aqui do lado direito mostra as áreas hiperativas quando os pacientes estão andando. E aqui mostra o cerebelo, a parte central, que é a área locomotora cerebelar. Tá? Isso é muito interessante, e áreas frontais. Tá? Então, quando o paciente tem dicas externas, e aí vocês podem citar várias, porque muitos de vocês têm experiências com pacientes com Parkinson, sabe que quando eu dou uma dica externa, como por exemplo, faixas no chão, né, eu coloco algumas dicas visuais no chão, eles vão reduzir a cadência, tá? Então, eles vão aumentar, isso significa que eles vão aumentar a amplitude do passo, eles aumentam a velocidade, tá? E esse aumento, então, está associado com aquela circuitaria dependente dos estímulos externos, tá? E aumento geral da atividade cerebelar, mesmo em off. É uma via muito poderosa aí que está associada com essa perda do controle estriatal. E a hipertonia, né? Então, a hipertonia, ela é algo que dificulta muito a realização dos movimentos, está associado com a hipocinesia, a bradicinesia, e está associado com os núcleos pedúnculo pontino também, mas aqui muito mais intenso. Tá? O que acontece? Aqui é só uma explicação, né, um esquema para mostrar a circuitaria aqui da marcha, dos movimentos voluntários. Tá? As setas brancas são excitatórias e as negras são inibitórias. Tá? Como a gente viu, os núcleos da base, vocês lembram daquela primeira figura que eu mostrei para vocês? O globo pálido, ele manda informação inibitória para o PPN, que é o núcleo pedúnculo pontino. E o núcleo pedúnculo pontino, ele inibe a formação reticular, tá? Na ponte, e essa inibição leva a uma estimulação para a medula espinhal. E em contrapartida, como tudo no nosso cérebro é equilibrado, a área locomotora mesencefálica, ela é inibida também, mas ela tem uma ação excitatória controlada na formação reticular pontina. Então, existe esse equilíbrio entre os dois para mandar informações aqui para o tônus muscular e para a locomoção. Tá? Uma ação inibitória muito grande aqui do núcleo pedúnculo pontino, tá? E uma ação também desequilibrada, inibitória muito grande da área locomotora mesencefálica, leva à alteração do tônus para a medula espinhal. Então, esses dois alvos aqui, o PPN, tá? Que está e a área motora mesencefálica aqui no geral, elas estão responsáveis pelo controle do tônus. Tudo bem? Então, a levodopa, ela consegue atuar aqui porque ela consegue normalizar, né, pelo menos um pouco, a circuitaria dopaminérgica, e isso diminui a hipertonia dos membros, mas não diminui o tônus axial, como foi visto nesse estudo aqui. Eu trabalhei com esse senhor, Garfinkel, ele é fantástico, agora já está bem velhinho, está com quase 100 anos, mas ele estudou bastante os parkinsonianos, a hipertonia do tronco. Ele desenvolveu esse equipamento aqui, que é bem interessante. Ele prende o tronco da pessoa e o quadril,
e a base é movimentada bem lentamente de um lado para o outro. E ele vai medindo a resistência do seu corpo ao movimento. Tá? Então, a hipertonia aqui, ele avaliou a hipertonia de braço e a hipertonia axial, então do tronco, em pacientes on e off. Tá? Aqui algumas informações antes de eu ir para os resultados dele. Então, a hipertonia ela aumenta de 30% a 50% quando a pessoa tem doença de Parkinson. Isso impede extensão do quadril, amplitude do passo, a pessoa se movimenta em bloco, a pessoa ela fica naquela stooped posture, que é a postura fletida, e isso reduz o torque de movimento do tronco, e tem uma cocontração e os dorsiplantiflexores. Essa alteração pode ser que seja devido à parte neurofisiológica que eu mostrei para vocês, mas existem alguns autores que dizem que essa rigidez ela é compensatória porque estabiliza as articulações e evita que a pessoa caia, né? Mas ela evita cair, mas se a pessoa cair, ela não tem nenhuma reação também para conseguir se proteger. E aqui é o estudo do glorioso Victor Gurfinkel. Ele avaliou aqui é a rotação da máquina, tá? Então a rotação vai de um lado para o outro, de um lado para o outro. Aqui é a resistência que o paciente sem Parkinson tem do tronco, tá? Essa é a amplitude aqui. Essa é a resistência do paciente on, então ele está com medicação. Olha o tamanho da resistência em comparação ao paciente controle. E ele sem a medicação. É praticamente igual, não muda esse controle, esse tônus axial. Então, esse estudo mostrou que a dopamina não melhora essa rigidez do tronco, apesar de melhorar a rigidez dos braços. Então, são são circuitos separados. Tá? E a variabilidade? Variabilidade da marcha. Tá? A variabilidade da marcha ela tem muito a ver com a influência cognitiva nos movimentos. A variabilidade é muito perigosa na marcha. Se a gente for observar uma pessoa sadia andando, ela tem pouca variabilidade. Então, ela sempre vai dar o passo numa mesma cadência, numa velocidade semelhante. Então, isso dá estabilidade para ela. Né? Então, a previsibilidade do movimento dela é maior. Por quê? Porque quanto mais automaticidade do movimento, menos variável é. E a gente sabe disso desde as nossas aulas de neurofisiologia, né? A gente sabe dos movimentos automáticos. O mais automatizado, que é o reflexo monossináptico, é totalmente estereotipado, ele sempre acontece da mesma forma. Tá? Então, o que acontece? Quando a pessoa está com um movimento muito automatizado, ela tem pouca variabilidade, como uma pessoa que joga basquete, uma pessoa que faz dança. Então, ela vai acertando cada vez mais e essa variabilidade vai diminuindo. No entanto, com a doença de Parkinson, a variabilidade diminui. A variabilidade aumenta, desculpa. E ela aumenta porque a pessoa ela perde o controle dos núcleos da base, que é um centro onde os planos estão armazenados. Os planos, aquilo que a pessoa já aprendeu, que já está muito automatizado, está lá. Então, ela perde esse controle de resgatar esses planos. Tá? O que ela faz? Ela começa a usar outras regiões do cérebro, como a gente falou, o cerebelo, e começa a usar o córtex frontal. E o córtex frontal a gente usa para quê? A gente usa mais para processamentos cognitivos. Então, quando a gente está aprendendo alguma coisa, a gente pensa muito para fazer aquilo. Quando a gente está aprendendo a dirigir, o que a gente faz? A gente demora para fazer o movimento, a gente pensa muito e nosso movimento é muito variável. É o que acontece com o paciente com Parkinson. Ele pensa muito para fazer o
o movimento sai errado e ele fica tentando corrigir esse movimento. Fica muito variável. Tá? Isso daqui é um estudo clássico, falando da importância da função cognitiva dos nossos movimentos, que é do Lajoie, e mostra o tempo de reação para 4 situações. Então, quando a pessoa... Esse é o tempo de reação para a pessoa contar, fazer contas matemáticas. Então, quando a pessoa está sentada, ela conta mais rápido. Quando ela está sentada com um suporte maior, tá de pé com base alargada, aumenta um pouquinho o tempo de reação, tá? Em relação a sentado, porque ela tinha mais controle postural aqui. Quando ela está em pé com os pés juntos, ela demora mais para responder, e quando ela está andando, demora ainda mais para responder. Isso só para mostrar que o nosso controle postural depende muito da nossa cognição quando a gente é sadio, tá? Já depende. Então, a gente usa essas informações cognitivas, que são importantes para ajustar nossos movimentos, mesmo em situações bem automatizadas. Mas a pessoa com Parkinson, como a automaticidade está diminuída, ela usa muito mais processamento cognitivo para conseguir realizar esses movimentos. Tá? Então, estudos com dual tasking, que a pessoa tem que fazer, então, contar enquanto anda, por exemplo, mostram maior custo atencional do que em pessoas sadias. Então, por exemplo, Timed Up and Go, aquele teste, né, o TUG, que as pessoas fazem. Então, se vocês colocarem um teste cognitivo, vocês vão identificar maior alteração ainda na marcha do que sem o teste cognitivo, porque vocês vão ver o tanto que tá automatizada a marcha dessas pessoas. Tá? Então, e por que existe essa variabilidade? Porque em pessoas sadias, os movimentos automáticos, eles são controlados principalmente por essa parte mais dorsal do cérebro, tá? Então, é o córtex motor aqui, junto com a parte dorsal dos núcleos da base, tá? Do mesencéfalo, da ponte e o cerebelo. Tá? Quando a pessoa tem Parkinson em off, ela usa mais regiões frontais. E quando ela tem estímulos externos, ela recruta essa circuitaria aqui do cerebelo. Quando a paciente está em ON, dá uma normalizada aqui. Ele não é igual ao paciente sadio, mas ela começa a utilizar outras redes. Tá? Por isso que é importante fazer fisioterapia com o paciente no melhor estado ON, porque a gente usa mais as circuitarias motoras relacionadas ao controle automático, e não só a parte frontal que ele deveria estar usando para outras coisas, para pensar, para planejar, enfim. Tá? E o que acontece quando a pessoa sofre alguma lesão neurológica, usa algum dispositivo auxiliar, tem problema sensorial, dor, ansiedade, a automaticidade diminui e leva a uma maior participação de estruturas frontais. Então, se o seu paciente tem Parkinson, ele ainda usa um andador, ele não escuta direito, ele está com dor e ainda está ansioso, vocês podem ter certeza que a marcha dele, que o controle postural não está automatizado, ele vai pensar muito para fazer um movimento, não vai ter tempo de corrigir os movimentos e vai cair. Né? Então, a sua terapia tem que levar em consideração todos esses fatores aqui. Então, ao invés de uma marcha constante, a pessoa vai ter uma variabilidade da marcha, em que ele não vai conseguir corrigir rapidamente, porque é um movimento que está sendo controlado por redes frontais, e aí, consequentemente, ele pode cair ou ter desequilíbrio. Tá? Aqui é um exemplo de como a variabilidade da marcha aumenta em pacientes com Parkinson, caidores e não caidores. Então, aqui, quando o paciente, a variabilidade aqui da marcha, o tempo de variabilidade do passo em caidores é 8,8,
E não caidores 4,2. Olha como aumenta muito as pessoas que já têm histórico de queda. Tá? Variabilidade muito grande. Isso em off. Em on, olha como diminui essa variabilidade, mas continua alta em relação aos não caidores. Tá? E aqui a variabilidade do tempo aqui do passo é aqui em milissegundos. Os caidores, eles têm uma variabilidade grande, tá? E eles não aumentam essa variabilidade, tá? Em on. E, consequentemente, os pacientes, os não caidores, eles aumentam essa variabilidade, tá? Então, existe uma alteração muito grande aqui em relação ao controle dessa variabilidade do movimento em relação a on e off, principalmente em relação a caidores e não caidores. Esse modelo aqui é só para a gente ter fazer uma revisão sobre o que a gente viu. Tá? Então, a gente tem essas áreas mais importantes para o controle da marcha e do equilíbrio que estão alterados na doença de Parkinson. Então, córtex motor, tálamo, núcleos da base, núcleo pedúnculo contínuo, a área locomotora mesencefálica, cerebelo, a formação reticular pontina e os núcleos da base. Tá? Então, a gente vê, por exemplo, aqui o 4, tá? Que é o núcleo pedúnculo contínuo, que leva a instabilidade postural. Tá? Então, lembra a rigidez, lembra que a gente falou que tem a ver com a rigidez? Tá? E tem a ver também com a iniciação do movimento. Tá? O 3 aqui, vocês lembram? O 3 é a região frontal do cérebro. A alteração nessa região leva um aumento da variabilidade e a simetria do movimento. Então, uma perna, ele tem uma certa amplitude, na outra perna ele tem uma amplitude diferente, causa essa assimetria. Tá? O 2, tá? Que seria aqui essa participação, aumento da atividade cerebelar, pode parcialmente compensar a inibição dos núcleos da base, foi o que a gente viu aqui. Tá? A atividade inibitória dos núcleos da base reduz esse drive descendente córtico-espinhal, né, e que contribui para a diminuição da velocidade da marcha. Tá? Então, aqui é um resumão do que acontece quando a pessoa, dos correlatos neurais na doença de Parkinson. Tá? O freezing, que eu queria mostrar para vocês aqui, para quem não sabe, então, o freezing é uma das alterações mais importantes que acontecem nos pacientes. Cerca de 50% apresentam essa alteração no estágio, no estágio moderado, e à medida que eles vão ficando mais avançados, isso aumenta para 70%, 80%. É um fenômeno que as pessoas não conseguem entender direito, por isso que até hoje não tem um tratamento eficaz para o freezing, e é incapacitante, incomoda muito as pessoas, é terrível, porque as pessoas não conseguem entrar no elevador, as pessoas não conseguem, imaginem vocês não conseguirem tirar o pé do chão quando vocês querem. Então, vocês tomar a medicação, estão conseguindo se movimentar, mas vocês se movimentam e de repente trava. Tá? Então, é uma alteração transitória, foi o que a gente viu lá, das alterações transitórias. E os pacientes dizem que eles sentem os pés grudados no chão. E o freezing, ele é aliviado por dicas ambientais. Ou ele pode também ser provocado por dicas ambientais. Então, o mesmo sistema visual pode levar a um aumento do freezing ou uma diminuição. Por exemplo, dicas visuais no chão melhora o freezing. Então, eles conseguem, se eles estão travados, você coloca uma dica no chão, uma faixa, eles olham aquilo e conseguem dar o passo. Mas se eles olham uma porta estreita, eles travam. Então, é muito engraçado isso, né? E triste. E o FOG, esse Freezing of Gait, é associado a alterações no APA. Então, aqui é só
um exemplo de um paciente que a gente estava avaliando, então ele está com vários sensores aqui para ver o movimento dos braços, das pernas e para identificar o freezing. Prestem atenção. Então, a gente fez um circuito para provocar o freezing. Então, ele tem que girar, olha só. Tá? Então, isso poderia ter causado uma queda, porque o centro de massa continua indo e a perna não vai. É muito difícil provocar o freezing enquanto a pessoa está andando num lugar previsível, sem obstáculos. Mas quando você coloca giros e mudanças de direção, o freezing aparece. Esse estudo aqui a gente publicou o ano passado. Ele fala um estudo sobre estimulação da medula espinhal para melhorar o freezing, né? Tem resultados legais. Só que essa parte inicial a gente fez uma revisão sobre as áreas envolvidas com o freezing. Tá? Então, isso é muito interessante, que a gente fez uma revisão de todos os estudos de ressonância magnética com pacientes com freezing e vimos quais que as regiões que têm uma diminuição da atividade, que é em azul, aumento da atividade em vermelho ou que não é definido. Alguns estudos mostram que aumenta, outros falam que diminui. E os em branco aqui é que a gente não viu nem que aumenta nem que diminui, mas que viu conexão entre elas. E é uma circuitaria muito dinâmica. Então, vocês veem aqui que usa o cérebro inteiro. Então, pacientes com freezing, quando eles estão deitados na ressonância sem fazer nada, que é o resting state, que a gente chama, comparados com os pacientes sem freezing, eles têm menos atividade no S2, que é a região sensorial primária, pré-motora, na motora primária, na área órbito-frontal, né? E tem conexões com o córtex com giro médio temporal, com a área locomotora mesencefálica, e tem várias conexões, aumento de conexões com áreas motoras, pré-motoras, e o cerebelo, estão vendo aqui, gente? Esse circuito compensatório aqui da área motora suplementar com o cerebelo, porque ela não consegue, ela tem uma diminuição de conexão com o núcleo subtalâmico, com o mesencéfalo, com os núcleos da base, então ela tenta aumentar a sua conexão com áreas relacionadas à iniciação do movimento direto, que era a locomotora mesencefálica e o cerebelo aqui. Tá? Essa conexão fica aumentada. E áreas que recebem informações, dicas sensoriais, como dicas auditivas, que é o córtex temporal. Isso quando a pessoa não faz nada. Quando a pessoa está fazendo alguma tarefa na ressonância, mas não apresenta freezing, então tem vários estudos também avaliam freezing dentro da ressonância, eles veem que tem um aumento do giro frontal inferior, tá? Aqui a pessoa tem freezing, ela ativa mais a região frontal, tá? E ativa mais uma região, o globo pálido, mas com a conexão também para o cerebelo e área locomotora mesencefálica. E as outras áreas mostram diminuição. Tá? Quando a pessoa tem freezing, olha só como aumenta a atividade da região pré-motora, da região pré-frontal, diminui dos núcleos da base. Então, essa região aqui da frente e a parietal posterior, ela fica muito ativada, como se fosse uma compensação, a ínsula também, como se fosse uma compensação pela falta de atividade aqui dos núcleos da base. E esse é um estudo que foi publicado ontem, antes de ontem, a gente foi aceito, né? Está já disponível. A gente fez avaliou pacientes com e sem freezing dentro da ressonância magnética
enquanto eles faziam uma tarefa de elevação da perna para avaliar ajuste postural antecipatório da perna contralateral. Então, eles seguiam alguns comandos e a gente conseguiu coletar atividade neural no momento que a pessoa fazia o ajuste postural antecipatório. E vimos que umas redes bem interessantes, essas em vermelho, são áreas que foram mais ativadas no paciente com freezing. Então, eles ativaram mais a área motora suplementar e a ínsula e tiveram maior conexão entre as ínsulas. Tá? E essa conexão entre as ínsulas, ela foi associada com uma menor severidade do freezing e com uma menor impulsividade de análise neuropsicológica. Então, o que a gente acha é que eles ativam a ínsula, que é uma região que está envolvido com memória, está envolvido com emoções, eles ativam essa região para compensar e tentar fazer a tarefa de ajuste postural antecipatório que não precisaria. A gente não precisaria usar a ínsula para fazer o ajuste antecipatório, né? Só a área motora suplementar já era suficiente. Como eles não conseguem, eles usam uma outra região, a ínsula. E não é à toa que sintomas como ansiedade e como alterações emocionais provocam freezing. Tá? Então, assim, a gente viu diferentes circuitos, os pacientes com e sem freezing, maior atividade na área motora suplementar e ínsula. Eu recomendo que vocês leiam esse paper, porque ele é o primeiro paper que fala sobre correlato neural do ajuste postural antecipatório no freezing, já que o freezing tem uma associação muito íntima com problemas do ajuste postural antecipatório. Tá? Então, a gente fez análise de conectividade e de eficiência da conectividade. Uma coisa que a gente viu é que nenhum grupo usou a rede neural inteira, tá? Eles para conseguir realizar a tarefa. Então, eles usam, por exemplo, uma pessoa sadia utilizaria redes mais distantes para conseguir realizar a tarefa. Por exemplo, entre a área motora suplementar e entre os núcleos da base. Eles não, eles usaram redes muito próximas porque falta eficiência para conseguir atingir outras redes. Então, aqui um resumo das alterações da marcha que a gente viu. A gente tem as alterações contínuas, bradicinesia, hipocinesia, hipertonia, aumento da variabilidade e problema no controle postural. E as alterações transitórias, que é a festinação e o freezing. Tá? As regiões envolvidas com as alterações de marcha no Parkinson são os núcleos da base, em especial estriato, globo pálido, núcleo subtalâmico e a substância negra. Aqui eu esqueci de incluir, tem aí. O cerebelo, área motora suplementar, área pré-motora, área motora primária, então todo o córtex motor, núcleo pedúnculo pontino, que é a moda hoje, então assim, é um núcleo muito importante, área locomotora mesencefálica e o córtex pré-frontal. Eu gostaria agora que, já finalizando a apresentação, eu gostaria que vocês tomassem nota dessas questões, que eu vou passar um vídeo para vocês, e aí, se vocês tiverem dúvidas, a gente pode discutir depois, quando finalizar, mas é um vídeo para a gente refletir sobre essas alterações da marcha. Então, a primeira questão é, quais as alterações da marcha estão presentes na condição off e quais correlatos neurais justificam essas alterações em off? Quais melhoras vocês puderam notar durante as dicas visuais e auditivas? Quais correlatos neurais justificam essas melhoras? E o que não melhorou na condição on? Então, essas três questões aqui, eu queria que norteasse a nossa discussão depois. E o último vídeo.
É isso, gente. Obrigada pela atenção. Agora vamos para as dúvidas. Se vocês quiserem discutir esse último vídeo, estou à disposição. Doutora Andréa, muito obrigado. Excelente palestra. O quanto nós, como fisioterapeutas, precisamos saber da fisiopatologia da doença para que a gente possa intervir da melhor forma. Parabéns aí pelo conteúdo que você pôde compartilhar conosco aí. Doutora, até pelo adiantar da hora, nós temos aqui algumas questões. Tem uma questão que eu queria trazer, que foi uma das primeiras, que eu acredito que tenha uma relação com aquela tabela que você mostrou sobre os eventos não motores, né, que vem antes dos eventos motores. Como prevenção, qual a sugestão ideal para trabalhar o sistema motor? Então, acredito que antes que venha, né, os efeitos motores, como equilibrar os familiares nesse sentido e como preparar esse público para o diagnóstico. É uma ótima pergunta. Bom, como eu havia falado, ainda é muito difícil identificar essas alterações nesse período antes do diagnóstico, né? Então, ele é uma doença que é silenciosa e não é todo mundo que tem constipação que vai ter doença de Parkinson, não é todo mundo que tem problema de sono ou depressão que vai ter doença de Parkinson. Então, é muito difícil identificar. Tá? Agora, o que a gente pode prestar atenção é, por exemplo, se tem algum caso na família, a gente sabe que o Parkinson também, ele pode ser hereditário. É importante que a família se previna, né, sabendo e tentando adotar algumas rotinas que são importantes para a prevenção do Parkinson. Então, na aula que eu dei sobre intervenção, a gente falou um pouco sobre isso. Então, existem vários estudos mostrando que alguns fatores que são neuroprotetores, que protegem a dopamina. Então tem estudos com animais mostrando que quando eles são, antes de provocar o Parkinson, aqueles que fazem exercício aeróbico, na hora que vai provocar o Parkinson, que coloca toxina, eles não são intoxicados, ou tem menos perda de dopamina. Ou ao contrário, aqueles que já estão comprometidos, se eles fazem bastante exercício aeróbico, eles têm uma melhora nos sintomas e muito maior e também tem uma redução dessa da progressão do Parkinson. Tá? Existem alguns alimentos também que previnem a toxicidade. Então, por exemplo, a gente sabe frutas, o café, né? Mas não tomem muito, porque pode não trazer Parkinson, mas prejudica outras coisas, né? Mas, por exemplo, cigarro é neuroprotetor, a nicotina é neuroprotetora, mas não fumem, porque, né, se não tiver Parkinson, pode ter um câncer, né? Não sei o que é pior. Mas, enfim, ter uma vida saudável, isso já foi demonstrado que ajuda bastante, e principalmente exercício aeróbico previne o Parkinson, tá? E também evita a progressão no Parkinson, é o que a gente sabe até hoje. Então, se tem alguém na família, se tem a chance de alguém ter sido contaminado, então, por exemplo, pessoas que trabalharam em fazenda, né, ambiente rural, tudo pesticida, herbicida, isso pode intoxicar os neurônios. Tá? Por exemplo, boxe, outros tipos de esporte que leva a traumas constantes da cabeça pode levar ao Parkinson também. Então, evitar isso. Mas, infelizmente, não existe ainda nenhum teste em fase muito precoce, assim, que consiga diagnosticar, tanto que o diagnóstico hoje é clínico. A pessoa já está com problema motor, vai lá e é diagnosticada. Se ela não tiver problema motor, não vai ser diagnosticada.
Perfeito. Parkinson. E aí 80% dos seus neurônios já foram embora. Entendi. Perfeito, doutora. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, né? Por estar participando com a gente aí de tão longe, por ter novamente compartilhado aí um conteúdo de extrema relevância. Agora passo a palavra para a professora Juliana, Heloísa, para que elas possam aí conduzir. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada, Luiz. Obrigada, doutora Andréia. Foi maravilhosa a sua apresentação. Né? Temos muitos alunos que batem lá na coordenação e falam, nossa, porque neuro é muito difícil, fisiologia neural é muito difícil, né? E é sempre bom, né, ver o quanto nós temos para aprender, e a sua palestra foi simplesmente fantástica. E você nos deu um presente, que foi a sua palestra hoje, e eu vou te dar um outro presente. Né? Na verdade, é uma surpresa para você, né? Porque tem uma pessoa que está assistindo a palestra aqui, que eu acho que você conhece desde o prezinho, que é a Sheila. Oh! Sheila? Sheila, deixa eu... Oi! Sheila! Oi! Que delícia te ver, um presente mesmo. Ah, Ai, querida, que saudades! que saudades também, nunca ia imaginar. Deixa eu só situar as pessoas que estão assistindo. A Sheila, ela é coordenadora da farmácia aqui da FMU, e quando ela viu o nosso folder, ela te reconheceu, né, e falou e nos contou que são amigas de infância. Vocês estudaram desde o prezinho, né, até a faculdade, e se separaram, e ela me contou que vocês já não se veem há 5 ou 6 anos, né? Sim, faz tempo. Eu falei, vamos dar um presente para a Andréia. Ai, Sheila, ó, a gente tem que manter contato, viu? Eu falei para Juliana que meu contato com você era pelo Face, mas aí você não tá mais, né, no Facebook. Eu saí do Face, saí do Instagram, saí de tudo. Agora é só eu vejo só a Duda, sua filha linda. Só ela que tá. Então, a gente agora vai manter contato. Esse foi um divisor de águas, assim. Agora a gente... Eu falei para Juliana, eu preciso entrar para ver a Andréia de qualquer jeito, me avisa. Ai, que linda, obrigada. A fisioterapia aproximou vocês duas. Pois é, você vê? Mas muito obrigada, viu, Andréia? Muito obrigada pela sua participação. Eu passo a palavra para a Heloísa, que ela vai encerrar o nosso evento. Hoje foi um dia muito especial para todos nós, né, em comemoração à fisioterapia, aos 20 anos de fisioterapia FMU. Eu agradeço a presença de todos e muito obrigada à comissão que fez esse evento ser maravilhoso. Muito obrigada, gente. Tenha uma boa noite, Heloísa. Obrigada, professora Juliana. Obrigada, professora Andréia. Foi incrível. Uma palestra assim, enriquecedora. Neuro é sempre muito enriquecedor e fantástico para a gente, para os nossos alunos. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Imagina. Pessoal, não saiam, né? Nós vamos falar um pouquinho a gente vai fazer o encerramento e falar um pouquinho da nossa comissão organizadora. Eu vou pedir para o nosso anfitrião compartilhar a foto da nossa comissão, por favor. Tá. Então, eu quero deixar um agradecimento em especial a todos que participaram. Foi um evento muito, muito fantástico. Nós tivemos convidados especiais, diretores, gerentes, a nossa coordenadora adjunta, professores especiais hoje. E a realização desse evento só foi possível através das nossas ligas acadêmicas. Eu tenho muito orgulho em fazer parte de toda essa organização, né, das ligas. Então, eu queria agradecer a LIFCAR, a nossa liga de fisioterapia cardiorrespiratória. Eu queria agradecer a LAUT, que é a nossa liga de ortopedia. Eu queria agradecer a liga de neuropediatria, de neurologia adulto, a liga do esporte e de saúde coletiva. Então, esse evento só foi possível por esse motivo. Foi muito enriquecedor, cada palestra teve seus benefícios e a gente teve uma média de 180 participantes por palestra. Então, eu fiquei muito contente
e agradeço a todos os responsáveis, professores, preceptores e a coordenação por esse evento, tá? Eu queria que colocasse um pouquinho a foto dos alunos da comissão. Por favor. Existem muitas pessoas envolvidas por trás desse evento, para que esse evento pudesse dar certo, né? A professora Emília, a professora Sandra, a professora Juliana, o professor Luiz, todos nós. Mas esses alunos, eles foram os nossos, assim, os nossos anjos nesse evento. Tudo aconteceu por eles, então eles foram o staff, tá? Eu queria só que vocês colocassem para que eu passasse a palavra para o Luiz e ele fizesse o encerramento. Tudo certo com a foto, Raíza? Elô, a Dani tá pegando a foto, eu acho. Porque Perfeito. ela tá como anfitriã. Isso, Perfeito. prontinho. Então, essa é a nossa comissão do Infísio 2020. Aqui nessa foto, a gente tem alguns alunos que se formam agora. Então, eu queria deixar meu agradecimento especial para eles, né? Que vão sair da instituição, mas que vão fazer falta. Eles que são representantes das ligas, eu queria deixar o meu agradecimento especial. Vocês fizeram desse evento possível. Sem vocês, a gente não conseguiria, tá? Então, cada um que está nessa foto representa uma liga acadêmica e representa a nossa dedicação, né? No dia de hoje, que representa o mês inteiro trabalhando. Mas eu fico muito grata por vocês e muito orgulhosa que vocês fizeram isso dar certo, tá? E nesse dia eu parabenizo vocês pelo Dia do Fisioterapeuta, porque daqui a pouco vocês já vão ser nossos colegas de trabalho. E eu fico muito grata em compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês. Na verdade, é uma troca. Eu aprendo o mesmo tanto que eu ensino. Então, sejam muito, muito felizes na fisioterapia, tá? E que a FMU venha mais 20, 40, 60, 100 anos de fisioterapia. Muito grata em voltar para onde eu estudei e estar onde eu estou. Muito obrigada por esse infísio tão especial. Vou passar a palavra para o Luiz, para ele finalizar. Obrigada, pessoal. Até o próximo. É isso aí, pessoal. A gente sabe o quanto é difícil, né, a gente fazer um evento como esse, de qualidade, envolver todas as pessoas, né? Foi um infísio internacional. Agradecer novamente aí a doutora Andréia por compartilhar conosco aí seu conhecimento. Parabéns aos componentes das ligas aqui representados. Obrigado pelo convite da comissão para poder estar junto com vocês nesse momento. E, mais uma vez, parabéns para todo mundo pelo Dia da Fisioterapia, pelos 20 anos aí da nossa graduação. E, pessoal, sucesso, parabéns a todos novamente, que venham os próximos eventos aí cada vez melhores. Cada evento que passa é cada vez melhor. Obrigado, gente. Boa noite, obrigado pela participação de todo mundo. Até mais, pessoal. Obrigada, até mais. Tchau, tchau.